Louvado seja Deus. A paz do Senhor Jesus a todos que estão nos assistindo nessa noite. Que a alegria do Espírito Santo de Deus venha invadir o seu coração, venha invadir a sua casa, o seu lar, a sua família, todos que estiverem aí ao seu lado. É uma alegria para nós mais uma vez estarmos aqui juntos para adorar o nome do Senhor Jesus, porque Ele é digno de ser adorado, Ele é maravilhoso, Ele é algo que nós temos e carregamos dentro dos nossos corações. Aleluias. Eu quero nessa noite convidar você a fazer uma oração, a oração mais sincera que você puder. Feche os seus olhos e clame ao Senhor nessa noite. Deus, nós estamos aqui, Senhor, com o nosso coração aberto, Senhor. E nós pedimos, Senhor, que a Tua presença venha nos encher, que a Tua paz, Senhor, venha completar-nos, Senhor. Pai, nós sabemos que aquilo que nos falta, tanto sentimentalmente, Senhor, psicologicamente, em todas as áreas da nossa vida, é somente o Senhor que tem o poder de preencher, de trazer, de nos fazer enxergar aquilo que nós não enxergamos. É através da fé, é através da Tua misericórdia sobre cada um de nós. Então, Deus, eu peço que as Tuas mãos venham alcançar a todos nessa noite, em nome de Jesus. Aleluias. Eu tenho certeza que a presença de Deus que está aqui conosco é a mesma que está aí no seu lar. Nós vamos ler aqui no livro de Isaías, no capítulo 43, nos versículos 1 e 2, que diz assim: Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Glória a Deus. Essa palavra, a qual nós acabamos de ler, é para nós. Deus está falando conosco nessa noite. Deus, Ele conhece o meu e o seu coração. Esse Deus ao qual nós estamos aqui adorando é um Deus que nos conhece desde o ventre de nossa mãe. Ele sabe o que nós temos enfrentado. Ele sabe o que o mundo está enfrentando. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Não sei se você já parou para pensar, mas não existe novidades para Deus. Nada disso que está acontecendo conosco é novidades para o Senhor, são novidades para Ele. Ele já sabia tudo isso que eu passo, que você tem passado, todas as coisas. O Senhor, Ele já sabia muito antes de acontecer. Mas o Senhor, Ele tem o tempo dEle em nossas vidas. No tempo certo, Ele vem e age. No tempo certo, Ele vem e cura. No tempo certo, Ele vem e abre as portas. Então, nessa noite, que você venha entender essa palavra. E que você fique com esse versículo. Que nenhum mal nos acontecerá, porque o Senhor está conosco. E a palavra do Senhor hoje muito clara, ela diz: não temas. Não temas. Essa é a palavra que o Senhor quer que você venha se lembrar todos os dias de sua vida. A voz do Senhor te dizendo: não temas. Não temas, porque eu estou contigo. Não temas, porque eu estou cuidando. Talvez pode ser que não passe tão rápido,
Mas ainda assim, chegará o tempo em que você saberá que as mãos do Senhor estão ao seu favor. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu quero convidar você nessa noite a entrar no Santo dos Santos, a confiar no único que pode todas as coisas por nós. Louvado seja Deus. Ó Senhor, venha nos tocar, Senhor. Toca, Senhor, a todas as vidas, Senhor, a todos os corações que nos assistem nesta hora. E que a esperança da Tua palavra, Senhor, venha trazer vida, Senhor, porque nós servimos um Deus vivo. Ó Senhor, nós sabemos que o Senhor não está morto, Senhor, mas que o Senhor está vivo dentro de nós. E que o Senhor venha trazer então vida a todos nós que somos carentes da Tua presença. Glória a Deus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que Tua presença aumente. Oh Senhor, vem aumentar a chama em nossos corações, para que nós possamos sentir a Tua glória neste lugar, Senhor. Toca os corações nessa noite, Jesus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente,
nome do Senhor. Engrandecido seja o nosso Deus. Nós vamos continuar adorando ao nome do Senhor. Esse Deus que traz palavras de conforto para nós. Esse Deus que sempre chega na hora certa. Eu tenho certeza que a presença de Deus, ela já invadiu o seu coração nessa noite, porque nós não estamos aqui por nós mesmos. Nós não estamos aqui pronunciando palavras escritas por nós. Nós não estamos aqui dizendo coisas de nós, de nossas vidas, mas nós estamos firmados na palavra do Senhor. Nós estamos firmes nesta palavra que tanto tem nos consolado, que tem trazido alegria, que tem trazido vida aonde já não existe mais. Então eu quero dizer aí para você que talvez já perdeu a sua esperança. Talvez você olha para a sua vida e não vê mais saída. Talvez hoje mesmo você disse que iria desistir. Somente o Senhor sonda os nossos corações, mas eu tenho certeza que neste momento, e essa palavra que nós lemos hoje, ela veio de encontro, nós precisávamos ouvir. É como eu disse, essa palavra é para nós. Você consegue entender? Você consegue entender no poder que tem essas palavras? Porque é a boca de Deus falando com a gente hoje. Não importa a prova que você está passando, o Senhor está com você. Se você passar pelo fogo, você não vai se queimar. Que esse Deus de esperança venha inundar o seu coração. Que a partir deste culto, a partir de hoje, uma nova vida venha nascer no seu coração. Que você venha sentir o despertar do Senhor. E que você venha tomar a melhor decisão que alguém pode tomar. Que é dizer: Senhor, eu estou aqui, Senhor. Senhor, eu quero me rasgar, Senhor, diante da Tua presença. Porque por mais que eu fale, é o Senhor que está vendo. O Senhor que tem intimidade conosco o suficiente para saber o que nós estamos pensando neste exato momento. Ah, Deus, eu peço, Senhor, que o Senhor venha soprar, Senhor, um fôlego de vida, Senhor, essa pessoa que está ouvindo. A essa família, Senhor, que tem clamado a Ti, Deus, e tem pedido respostas, Senhor, respostas. O Senhor é a resposta. O Senhor é a resposta para nós. E nós não seremos abalados. Louvado seja Deus. Nós confiamos em Ti, Jesus. Senhor, nós confiamos. É só isso que nós queremos dizer. Nós confiamos em Ti. Oh, Deus. Confiando em nosso Deus e em Seu eterno amor,
abalados, não seremos abalados. Glória a Deus. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Oh, Jesus, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Declare: seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Oh, Jesus, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Oh, Jesus, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Declare nessa noite: seus inimigos cairão, seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode.
paz do Senhor, irmãos, estamos reunidos aqui mais uma vez, louvando, adorando o nome do Senhor, porque é para isso que nós fomos chamados, adorar o nome do Senhor, engrandecer o nome do Senhor, louvar a Ele por todas as bênçãos que Ele tem realizado em nossa vida. Então, como já de costume, eu quero aqui pedir para que você, aonde você estiver, fechar os seus olhos, para que nós possamos fazer um momento de clamor pelo nosso país. Então, aonde você estiver, feche seus olhos e vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor Deus, nós oramos, Pai, pelo Brasil. Nós pedimos a Tua bênção, a Tua proteção sobre o nosso país, Senhor, em nome de Jesus. Ouça a oração do Teu povo, a oração da Tua igreja, uma igreja, Senhor, que está preocupada, uma igreja que está aflita por inúmeros motivos, não só pelo fato de estarmos reunidos no templo, porque esse é o menor dos nossos problemas, mas tem muitas pessoas, Senhor, que têm sido atingidas por esse vírus, tem muitas pessoas que estão sendo atingidas por essa crise econômica que já começou em nosso país. Muitas pessoas estão perdendo o emprego, muitas pessoas estão perdendo a esperança, Deus. Então, em nome de Jesus, ó Pai, nós pedimos para que o Senhor entre com providência, para que o Senhor abençoe o nosso país, abençoe a nossa nação. Cuide, Deus, dos nossos governantes, para que eles possam tomar as decisões mais eficientes possíveis para a melhoria do nosso país. Deus, tire toda a corrupção, tire todo o egoísmo, tire toda a ganância, tire toda a malandragem que possa existir nos lugares mais elevados de poder em nosso país, para que nós possamos ver o nosso país voltar ao normal e para que ele possa voltar a se desenvolver novamente, Senhor, para que tudo possa voltar a funcionar. Em nome de Jesus, Senhor. Temos dois problemas seríssimos hoje no Brasil, um problema na saúde e um problema na economia. Nós pedimos para que o Senhor entre com providência nessas duas causas, Deus, em nome de Jesus. É essa a minha oração. E essa oração de todos aqueles que estão nas suas casas, levantando a voz junto comigo, para orar pelo nosso amado Brasil. Em nome de Jesus, ó Deus, ouça a oração do teu povo nessa noite. Amém e amém. Irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor nesse momento. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 24, e verso 13. Evangelho de Lucas, capítulo 24 e verso 13. É um texto incrível, maravilhoso. E eu, orando a Deus, fiquei muito mexido na leitura desse texto. E eu quero compartilhar com você. Então, acompanhe a leitura, para que você também possa ser edificado nessa noite. Porque eu creio que essa é a palavra que Deus tem para nós nessa noite de domingo. Então, abra o seu coração, tire toda a distração, não fique preocupado com mais nada a não ser ouvir o que Deus tem para nós nessa noite. Então, o Evangelho de Lucas, capítulo 24 e verso 13, diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Que nós precisamos lembrar que esse texto é após a crucificação de Jesus. Jesus foi crucificado na sexta, no domingo, final da tarde, no domingo ali umas 5, 6 horas da tarde, existia 2 homens que estavam indo para Emaús, que era um lugar próximo de Jerusalém. Verso 14 agora.
No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido, ou seja, sobre a crucificação de Jesus, sobre a morte de Jesus. Verso 15. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles, o coração deles, foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e todo o povo. O chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã, domingo de manhã, hoje, bem cedo ao sepulcro, e não acharam o corpo de Jesus. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e o encontraram. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Então Jesus disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então, ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Verso 32. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos e diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinham acontecido no caminho de Emaús e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Esse texto é um texto incrível, é um texto muito bonito, é um texto triste, é um texto feliz, é um texto que causa em nós diversas emoções. E o que eu quero falar com você hoje é um pouco sobre o que esses dois homens que saíram de Jerusalém, estavam indo para Emaús, que ficava ali aproximadamente 15 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam caminhando, andando, desanimados, porque a esperança deles tinha morrido. E esse é o ponto. O que nós fazemos quando a nossa esperança morre? O que nós fazemos quando
os nossos sonhos, os nossos objetivos, aquilo em que confiávamos, acaba. Eu me recordo que, há um tempo atrás, quando teve a última eleição para a presidência do nosso país, existem muitas pessoas no nosso país que amam, de alguma maneira, o PT, que amam a esquerda, e para eles, a possibilidade do Jair Bolsonaro assumir a presidência do país era a morte, era acabar com a esperança deles. E quando finalmente Jair Bolsonaro é eleito presidente do Brasil, eles ficam arrasados. A esperança deles acaba naquele momento. Você conversava com alguém que era de esquerda, você conversava com alguém que era eleitor do PT, você percebia nitidamente no semblante, no olhar dessa pessoa, a falta de esperança. Para eles, Jair Bolsonaro na presidência era um terror, era o fim do Brasil, era o fim de tudo aquilo que eles sonhavam. Agora, nós estamos vivendo quase que um momento inverso disso. Agora Jair Bolsonaro está no poder, e nós estamos vendo Jair Bolsonaro sendo atacado de todas as partes, e correndo sérios riscos de ser afastado da presidência do nosso país. E para aqueles que são eleitores do Jair Bolsonaro e que via nele a possibilidade de uma mudança significativa no Brasil, de um novo momento para o Brasil, de uma nova história para o Brasil, ao perceber que o presidente Bolsonaro possa ser afastado do cargo, para esses eleitores do Bolsonaro, isso é o fim. Eles não conseguem nem sequer sonhar, perceber o que eles vão fazer quando isso de fato acontecer, e se acontecer. Seria um dia muito triste para eles. Porque para essas pessoas, tanto o PT, ou como o Jair Bolsonaro, ou como partidos de centro, para essas pessoas, esses homens, esses partidos, representam uma esperança, representam uma ideologia, representam uma maneira de viver, uma maneira de existir, uma maneira de se comportar, uma maneira de ver o país do jeito que a gente quer ver, do jeito que eles querem ver. E quando isso pode não se tornar realidade, causa muita aflição no coração. Mas também existe esperanças mais íntimas, mais individuais, que elas morrem em nós. A gente está vendo aí um monte de pessoas que tinham empregos, que lutaram muito para conseguir esse emprego, desejaram muito por esse emprego, oraram, foram atrás, conversaram com um, com o outro, fizeram entrevista, passaram pela primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa, até finalmente serem contratados. E agora, por causa dessa crise que o país está vivendo, esse emprego que deu tanto trabalho para ser conquistado, agora esse emprego escorreu pelas mãos. Esse homem foi demitido, não está mais empregado. A sua esperança acabou. Existem relacionamentos que terminaram, casamentos de 17 anos, casamentos de 20 anos, que terminaram. E ao terminar esse relacionamento, a esperança desse casal acaba. A tristeza vem. Empresários que lutaram tanto para ter as suas empresas, para ter a sua empresa,
se esforçaram tanto, se dedicaram tanto, gastaram dias, meses, anos lutando para ter a sua empresa, mas agora, por causa de tudo isso, eles não conseguem mais manter a sua empresa de pé. Então agora não conseguem nem dormir direito mais, porque a esperança está morrendo. E é muito triste quando você olha para alguém e você percebe que a esperança morreu. Você olha no fundo dos olhos de uma pessoa e você percebe nessa pessoa que não existe mais esperança, não existe mais sonho, a pessoa não vê mais perspectiva, não sabe mais para onde ir, não sabe mais o que fazer, não sabe mais qual é a próxima página da história. Porque a esperança morreu, a esperança acabou, e tudo que sobra agora é incerteza, desilusões, desânimos. Alguns vão lidar com isso, vão descontar essa falta de esperança na comida. Outros vão descontar essa falta de esperança nos remédios, nas drogas. Vão descontar essa falta de esperança numa vida promíscua. Porque quando a esperança nos falta, muita coisa, ou quase tudo, perde o sentido. Quando a esperança nos falta, quando a esperança morre, tudo fica cinzo, tudo fica cinza, tudo fica estranho, tudo fica nebuloso. É como uma manhã que você levanta e você vai dirigindo e você percebe aquela pista cheia de neblina, não dá para ver muito bem ao longe. E você fica sem perspectiva para ir vivendo a vida. É muito ruim quando você olha para uma pessoa, e quem já teve essas conversas francas com alguma pessoa que ama, sabe o quanto é doloroso você olhar para alguém no fundo dos olhos e perceber que essa pessoa está sem esperança, que essa pessoa está sem ânimo, que essa pessoa está sem vontade de lutar, sem vontade de conquistar, sem vontade de acreditar. Essa pessoa não tem força. Não é uma questão que meia palavra de incentivo, palavras motivacionais vai resolver o problema. Você pode trazer o melhor coach do mundo e dar 1 hora de conversa com essa pessoa e nada sai do lugar na mente desse homem ou dessa mulher, nada sai do lugar no coração, porque a esperança não é algo que homem coloque em outro homem. É muito difícil você lidar com alguém que perdeu a esperança. Eu, como pastor, infelizmente, já tive essa experiência algumas vezes, de conversar com alguém e você olhar para essa pessoa e perceber que ali não tem muito o que fazer. A pessoa, ela não tem força mais. A pessoa ela não consegue sonhar mais. E não adianta você falar nada, não adianta você dizer nada. É uma coisa que escapa ao nosso controle. Eu tenho certeza que não é só eu que passei por isso. Talvez você já viu alguém assim. Ou talvez você está assim. Talvez as pessoas não percebem ao olhar para você que, ao olhar para você, elas estão olhando para alguém sem esperança. Talvez o seu sorriso, talvez o seu bom humor, talvez as suas roupas, esconda o seu coração desesperançado. Mas você sabe que você está sem esperança. Você sabe que você já não tem forças mais para lutar. E por isso
que esse texto se faz tão importante para nós nessa noite. Porque aqui tinha 2 homens, 2 discípulos de Jesus, e eles não amavam Jesus como os eleitores do Bolsonaro amam ele. Eles não amavam Jesus como os comunistas do nosso país amam os partidos ou os líderes de esquerda. Era um amor muito superior, era uma esperança muito superior, porque essa esperança que esses 2 homens tinham não estava depositada em homens falhos, corruptos, pecadores. Essa esperança que esses 2 homens tinham estavam depositadas em Jesus. E eles acreditavam que Jesus era a resposta para a nação de Israel. Eles eram judeus. E eles olhavam para Jesus. E eu fico pensando, quando Jesus estava em algum lugar fazendo os seus discursos, ou estava na beira da praia, como grande parte do seu ministério foi na beira da praia, pregando na beira da praia. Jesus ali pregando, e aqueles 2 homens, quantas vezes eles não viram Jesus pregando, e eles olhavam para Jesus com aquele olhar de admiração, e falando: agora vai, agora a nação de Israel vai, agora o nosso povo vai dar certo, agora Jesus vai nos salvar, agora Jesus vai mudar a história da nossa nação, agora Jesus vai mudar a história do nosso povo, agora vai. E Jesus pregava e milhares de pessoas se convertiam, vinha pessoas doentes, Jesus orava e essas pessoas eram curadas, vinham pessoas com espíritos malignos, Jesus expulsava esses espíritos, e cada vez que Jesus fazia um milagre, o olhar e o brilho nos olhos desses discípulos só aumentavam, só cresciam, só expandia. Porque Jesus era um homem irrepreensível, Jesus era um homem maravilhoso. Um jovem de 30 anos, pregando, curando, arrastando multidões, fazendo coisas extraordinárias que nunca tinham sido feitas na história humana. Então as pessoas olhavam para Jesus e não tinha outra opção para aqueles que eram discípulos, de olhar para Jesus como a esperança, de olhar para Jesus como o escape. Então, nós sabemos da história que um dos discípulos de Jesus traiu ele. Judas trai Jesus e Jesus é morto. Jesus é crucificado numa sexta-feira. Aí toda aquela euforia, todo aquele ânimo, toda aquela empolgação, toda aquela esperança, de repente você está acostumado a ver Jesus na praia, na casa das pessoas, pregando, curando, dando ensinamentos maravilhosos, e agora esses discípulos que amavam tanto Jesus, vê ao longe a imagem, a esperança deles crucificadas no madeiro, abandonada, sendo xingada, humilhada e prestes a morrer. Como o coração desses homens ficou. Eu acredito que o desânimo, ao ver essa imagem, para quem era discípulo de Jesus de verdade, para quem amava Jesus de verdade, acostumado a ver Jesus ali sempre fazendo coisas maravilhosas, e de repente você se depara numa sexta-feira com Jesus crucificado, uma imagem horrorosa. E aí talvez algumas pessoas ali que tenham mais esperança, mais fé no coração, talvez ficavam com aquela esperança lá no fundo: olha, eu acho que no último minuto Jesus vai sair dessa cruz e vai resolver tudo. Mas ele não saiu.
E aí as pessoas que olhavam Jesus de longe, só viram a cabeça dele se inclinar para baixo e ele morrendo. Então um olha para o outro, desanimado, sem entender nada e fala, é isso? Então nós nos deparamos com essa realidade agora. Nós vivemos esses 3 anos incríveis para chegar nesse ponto. É isso. Eu não acredito que Jesus está morto. Eu não estou acreditando. Eu fico pensando aquelas pessoas que são mais enérgicas. Eu fico pensando aquelas pessoas que têm um temperamento mais explosivo. Aquelas pessoas mais viscerais. Talvez eles amavam tanto Jesus. E eles viam Jesus na cruz. E eles passavam a mão no cabelo, na cabeça. E falavam, eu não estou acreditando na imagem que eu estou vendo. Não é possível. Não é possível que eu estou vendo isso. Não é possível que eu estou vendo Jesus morto numa cruz. Ele era a minha esperança. Ele era o meu refúgio. Toda a minha esperança de vida, eu larguei tudo. Eu larguei emprego, eu larguei empresa. Eu estou seguindo Jesus já tem alguns anos. Estou sempre ouvindo o que ele está ensinando, falando, e agora de repente eu tenho que me deparar com essa situação aqui, Jesus morto numa cruz, numa sexta-feira. Não é possível um negócio desse. Mas acontece, irmãos, que a realidade era essa, e não tinha nada mais a ser feito do que voltar para casa. Muitas pessoas de longe estavam ali em Jerusalém, ficavam ali, e aí sexta-feira alguns já começaram a ir embora para suas cidades. No sábado, alguns também estavam indo embora. Aí no domingo à tarde, estavam esses 2 homens indo embora para Emaús. O texto diz que eles saíram de Jerusalém e estavam indo para Emaús. Ficava a 15 quilômetros. E eles estavam caminhando os 2, muito desanimados, falando, talvez alguns ali lembrando de alguma coisa que Jesus tinha dito, ensinado, algum milagre. O desânimo reinava na conversa deles. E aí então aparece um homem. Aparece um homem do nada, próximo deles. E esse homem era Jesus. Só que o texto diz que os olhos desses 2 homens desanimados estavam fechados. O coração deles estavam tão sem esperança que eles não foram capazes de perceber que esse terceiro homem que se juntou a eles na caminhada até Emaús era o próprio Jesus. Então, na cabeça deles, esse terceiro homem era mais um andarilho, um peregrino, um forasteiro. E eles começaram a andar. Então, Jesus perguntou a eles, sobre o que vocês estão falando? E aí um desses homens disse assim, olha, por um acaso, você é o único peregrino nessa região que não sabe do que aconteceu nesse final de semana? Você não ficou sabendo? Você já ouviu falar de Jesus? Aquele Jesus de Nazaré, que estava ensinando, pregando, fazendo um monte de milagres. Você ouviu falar dele já? Então, ele foi morto agora, sexta-feira. E eles começaram a falar de Jesus para o próprio Jesus, sem saber. E eles começaram a conversar e mostrar o desânimo que eles estavam, porque eles tinham um coração sem esperança. Então, chegou num determinado momento que Jesus fala para eles, olha, eu conheço essa história, mas eu percebo que vocês não entenderam muito bem o que Jesus estava ensinando.
Então o texto mostra para nós, lá no verso 25, que Jesus começou a mostrar para eles, desde Moisés até os profetas, toda a história até chegar na crucificação, para que eles pudessem entender de fato o que tinha acontecido. E que aquele episódio não era um episódio para causar desânimo, mas era um episódio para ter ainda mais esperança. Então eles conversavam, perguntavam, Jesus respondia, Jesus ia fazendo as perguntas para eles também, dando uma ali de desentendido, até que chegou num determinado momento que eles chegaram no destino deles, Emaús, chegaram ali. Só que Jesus, o texto diz que Jesus fez como que iria continuar a caminhada. Jesus não iria parar ali em Emaús. Jesus ia continuar reto. Só que aí aqueles homens já estavam tão envolvidos com ele, que resolveram fazer o convite, falaram, olha moço, fica com a gente aqui. Fica com a gente aqui, ó, já está tarde, já está escurecendo já, e eu acho que não é uma boa você continuar a sua jornada. E naquele tempo, nós precisamos pensar que as ruas não eram claras como é hoje. Não tinha esses postes de luz. Era escuro, era perigoso, existiam muitos assaltantes, e a caminhada que Jesus estava fazendo era a pé. Então eles disseram para Jesus, eles não sabiam que era Jesus, então eles disseram para o homem, Senhor, fique com a gente aqui, passe esse momento com a gente aqui. E então Jesus resolveu ficar, e na hora da refeição, Jesus pegou o pão, partiu, deu graças e distribuiu esse pão. Na hora que Jesus distribui o pão, na hora que Jesus faz essa oração, na hora que ele dá graças, então os olhos desses dois homens se abrem. O coração desses dois homens se derrete diante da presença do Senhor Jesus. E então eles percebem finalmente que eles não estão na presença de qualquer um, mas eles estão na presença de Jesus. E quando eles se dão conta disso, o texto diz que imediatamente Jesus desaparece. Eles ficam surpresos com aquilo, e um olha para o outro e diz, você percebeu que quando a gente estava caminhando, vindo de Jerusalém para Emaús, e ele começou a falar as coisas, a explicar tudo o que tinha acontecido, desde Moisés, passando pelos profetas, você percebeu que o coração nosso começou a queimar? Cada palavra que ele falava, parece que o nosso coração ia ardendo, o nosso coração ia queimando. Você percebeu isso? E o outro rapaz diz, olha, eu percebi isso, a mesma coisa aconteceu comigo, meu coração estava em chamas. E o texto diz que imediatamente eles saíram de Emaús, mesmo sendo à noite perigoso, e eles voltaram 15 quilômetros de volta para Jerusalém, para falar para os outros discípulos que Jesus tinha ressuscitado. Irmãos, esse é o texto que nós lemos. Esse é o texto, famoso texto, que nós conhecemos como o caminho a Emaús. Mas eu quero aqui falar duas coisas importantes. A primeira delas, o nosso conhecimento do Evangelho não pode ser algo apenas teórico. O nosso conhecimento do Evangelho não pode ser algo apenas teórico. Esses dois homens, eles eram discípulos. O texto diz bem claro, eles eram discípulos de Jesus. Eles conheciam, eles sabiam do que tinha acontecido ali.
Talvez o conhecimento que eles tinham sobre aqueles monte de coisas que Jesus ensinou, que Jesus fez, a história do Antigo Testamento, talvez esses dois homens saberiam conversar muito bem sobre isso, mas era apenas um conhecimento teórico, era apenas um conhecimento racional. Só que quando se trata da sua relação com Deus, isso não pode ser apenas teórico. Essa relação não pode ser apenas intelectual. E o problema desses dois homens é que eles tinham uma relação com Deus, uma relação com Jesus e uma relação com as promessas de Jesus e com o Evangelho apenas intelectual. E não é diferente com muitos cristãos hoje. Talvez não é diferente com algumas pessoas que estão me ouvindo nesse momento. Pessoas que conhecem Jesus, conhecem a história de Jesus, conhecem a história da crucificação, conhecem um monte de coisa, conhecem a igreja, já frequentou uma, duas igrejas diferentes, ou frequenta a mesma igreja por muitos anos, são pessoas que conhecem. Só que esse conhecimento é apenas um conhecimento teórico, é apenas um conhecimento intelectual, é apenas um conhecimento superficial, não é algo íntimo, não é algo interno, não é algo que desceu para o coração. E por isso nós precisamos perceber e analisarmos em nós se o nosso conhecimento do Evangelho é apenas teórico. Porque se for apenas teórico, no dia que a esperança nos faltar, nós ficaremos devastados. Porque o conhecimento teórico de Jesus, ele não vai suprir você no dia mau. O conhecimento teórico, a mera participação em uma igreja local, a mera amizade com o pastor de uma igreja, a mera leitura da Bíblia na sua casa, isso não vai resolver para você no dia que as coisas ficarem maus, no dia que as coisas desabarem, no dia que as coisas ruírem na sua mão. E essa é uma das coisas que nós podemos aprender nesse texto. Esses homens caminharam próximos a Jesus. Esses homens viram muitas coisas feitas por Jesus. E não é diferente, talvez, com você. Talvez aos seus olhos você tenha caminhado com Jesus já tem um bom tempo, e talvez na sua cabeça você tem muito conhecimento de Jesus, e você tem muita intimidade com Jesus. Mas eu pergunto para você, no dia mau, no dia quando tudo vai mal, e nós sabemos que esses dias acontecem, nós sabemos que tem dias em que a derrota vem, nós sabemos que tem dias que o fracasso vem, nós sabemos que tem dia que os inimigos perseguem você, tem pessoas perseguindo você, querendo destruir você, querendo puxar o seu tapete. O que você faz? Até que ponto o conhecimento de Jesus realmente te ajuda? Até que ponto o conhecimento verdadeiro do Evangelho te ajuda? Eu posso dizer para você, irmãos, que muitas pessoas descobrem que não têm um conhecimento real de Cristo, da promessa de Cristo, apenas no dia da dor. No dia da dor, essa pessoa procura Jesus, e tudo o que ela consegue ver é um Jesus morto numa cruz, e que não tem significado nenhum. Mas a verdade é que Jesus nos chama
para ter essa intimidade real com Ele. Então, algumas coisas precisam ser feitas. Algumas coisas precisam ser analisadas em você, para que você não se iluda com a sua relação com Deus. Irmãos, eu posso dizer para você, com toda certeza do mundo, tem gente que é piolho de igreja, tem gente que vive na igreja, tem gente que tem amizades íntimas com um monte de pessoas da igreja, mas não tem intimidade, não tem um conhecimento sincero com Jesus. Tem amizade com o pastor, mas não tem amizade com Jesus. E o chamado do Evangelho é principalmente termos uma relação verdadeira, íntima com o nosso Deus. Então, a primeira coisa que eu gostaria de fazer você pensar é sobre o seu conhecimento de Jesus, sobre o seu conhecimento do Evangelho, sobre a sua sinceridade quando você ora, como é a sua sinceridade na oração. Quando você vai ler a Bíblia, como é a sua sinceridade na leitura da Bíblia. Eu quero aqui abrir um parênteses antes de eu ir para a segunda parte. Algumas pessoas, quando vão ler a Bíblia, acham que a Bíblia é um livro acadêmico. Acham que a Bíblia é quase que um livro feito para universitários. Irmãos, a Bíblia foi feita, foi escrita para os cristãos, para homens e mulheres simples, que tinham vontade de conhecer a Deus. Você lê as cartas do apóstolo Paulo escreve para os romanos, Paulo escreve para os coríntios. Ele escreve para a igreja de Roma, ele escreve para os irmãos de Corinto. Ele não quer agradar os intelectuais, os filósofos da época, ele simplesmente quer dar uma orientação simples, básica, para a igreja. Então, quando nós vamos ler a Bíblia, nós precisamos tirar da nossa cabeça que estamos lendo um livro extremamente acadêmico. Não. A Bíblia foi feita justamente para mim e para você, que tem o desejo de conhecer a Deus intimamente. Então nós precisamos, aqui fechando parênteses, nós precisamos analisar que conhecimento nós temos de Deus, que intimidade nós temos com Deus, como que é essa relação nossa com Deus, porque caso contrário ela não servirá de nada. Segunda questão que eu quero levantar aqui para você, segunda e última questão que eu quero levantar para você, é que eu sei muito bem, e a Bíblia mostra isso para nós com muita clareza, que quando a esperança morre, às vezes você não vai conseguir fazer muita coisa. Quando a esperança morre, você não vai ter ânimo para fazer muitas coisas. Quando a esperança morre, você só vai conseguir fazer o que esses dois homens estão fazendo. Continuar caminhando, sem esperança nenhuma, desanimados, tristes, tendo conversas tristes com os seus amigos, com a sua família, e você vai vivendo, porque a esperança morreu. E você agora já não tem essa energia. E essa energia não é algo que você aperta um botão e de repente a esperança vem sobre você e agora você se torna um homem renovado, revigorado. Não é assim que acontece. Deus conhece você. Deus conhece a sua dor. E Deus sabe em que momento você perdeu a esperança. Talvez ninguém saiba que você perdeu a esperança, mas Deus sabe o momento em que você perdeu a esperança. Deus conhece muito bem o filho que Ele tem. Deus conhece muito bem os seus filhos, as suas filhas. E Ele sabe o que te fez perder a esperança.
talvez a morte de alguém querido, talvez a viagem sem volta de alguém que você amava muito, talvez o distanciamento geográfico de alguém importante para você. Como eu já disse, talvez a perca de um emprego, a perca de uma oportunidade especial. Talvez você perdeu uma boa oportunidade porque alguém agiu de má fé com você. E isso te fez perder a esperança. Talvez você perdeu a esperança porque você fez escolhas erradas na sua vida e agora você está tendo que pagar por essas escolhas. E você olha ao seu redor e você não vê muitas possibilidades do que você pode fazer para resolver esse problema. E a esperança morre. E a esperança morre. Mas a Bíblia ela é maravilhosa a nos lembrar de que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos pelas nossas escolhas erradas, pelos nossos pecados, por decisões precipitadas. As misericórdias do Senhor. E não só são a causa de não sermos consumidos, mas as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre a sua vida. As misericórdias do Senhor é as misericórdias de um Deus que conhece muito bem quem você é. Sabe muito bem quem você é. E Ele sabe que talvez essa esperança que foi perdida em você, essa esperança que você está tentando resgatar com seus próprios braços, ela nunca vai voltar para você. Se você depender da força do seu braço para trazer de volta a esperança, isso nunca vai acontecer, você estará velho, idoso, e ainda assim, sem esperança, com um acréscimo do cansaço que só a idade pode trazer. No entanto, esse Deus de misericórdia, esse Deus de amor, Ele sabe que nós vamos andando. Ele sabe que tem alguns de nós que estamos andando quase que de uma forma automática, quase que como zumbis. Estamos andando, fazendo, vivendo, existindo, trabalhando, estudando, vivendo a nossa vida diária no modo automático, sem perspectiva nenhuma. Mas esse Deus de esperança mostra para a gente, dá uma lição maravilhosa para a gente. E eu quero ler com você aqui, lá o capítulo 24 de Lucas, e o verso 13 até o verso 15. Preste atenção. O que esse Deus de amor, esse Deus de misericórdia faz por você. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros. É 11 quilômetros, eu falei 15, é 11. A 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Verso 15, presta atenção no verso 15. São 2 homens desanimados, sem esperança nenhuma, porque a esperança deles foi embora. Agora no verso 15, olha o que diz o verso 15. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Isso é maravilhoso, porque isso mostra que não depende do nosso braço trazer a esperança para nós, mas é o Jesus de Nazaré,
que vai de encontro a você. É o Jesus de Nazaré que está vendo que você está caminhando desanimado, sem esperança nenhuma, e Ele vai ao seu encontro. Ele se aproxima de você. O verso 15 é maravilhoso. Enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. É Jesus, meu irmão, que traz a esperança para você como um ato de graça, de misericórdia para a sua vida. Porque talvez, se dependesse de nós, ou melhor, com certeza, se dependesse de nós, nós continuaríamos caminhando desanimados, sem esperança nenhuma. Mas agora nós temos esse Jesus que te encontra no caminho da vida. Nós temos esse Jesus que está olhando para você nessa noite, que está ouvindo essa pregação, e que talvez está caminhando sem esperança nenhuma. Essa é uma noite de encontro, essa é uma noite onde Jesus vai se aproximando de você, e caminhando com você, mesmo sem você perceber às vezes. O verso 16 diz assim: mas os olhos deles estavam impedidos de reconhecer Jesus. O coração deles estavam impedidos de perceber Jesus. Você pode até achar que você está sozinho. Você pode até achar que você está desamparado. Você pode achar que não tem ninguém com você. Se olha para dentro da sua casa e você não vê esperança nenhuma, talvez a sua casa é um dos piores ambientes do planeta para você. Você olha para a sua vida profissional e não vê esperança nenhuma. Você olha para a sua vida espiritual e não vê esperança nenhuma. Mas Jesus é esse que vem, de uma maneira simples, se aproxima e fala assim: olha, eu posso caminhar com você. E esses homens, sem perceber, dizem: vamos embora, vamos caminhando. Mas era Jesus que estava caminhando com eles. Era Jesus, e eles não percebiam. Eu quero dizer para você nessa noite, talvez hoje, você não está percebendo que Jesus está caminhando com você. Mas a palavra de Deus nessa noite, para você Ele está do seu lado. Mesmo quando você acha que não tem ninguém te ouvindo. Mesmo quando você acha que a sua oração não passou do teto. Mesmo quando você acha que tudo o que você tem são apenas palavras de murmuração, de reclamação, de desânimo. Se tem alguém que entende você perfeitamente, é Jesus. E Ele ama você. E Ele cuida de você. E Ele caminha com você. E essa é uma noite aonde Ele está mostrando na palavra dEle, a palavra viva dEle, que você não está sozinho. Se você acredita numa solidão, se você acredita numa solidão absoluta, é porque você ainda não conheceu a Cristo. Porque se você conhecesse a Cristo, você saberia que você nunca esteve sozinho. Você está acompanhado do nosso soberano Deus. Ainda que de uma maneira discreta. Talvez Ele está caminhando com você de uma maneira muito discreta, só esperando o momento certo, só esperando a ocasião certa, para que você então enxergue que Ele sempre esteve com você.
Ele caminhou 11 quilômetros com aqueles homens. 11 quilômetros. Caminhou 11 quilômetros. Em momento nenhum ele revelou que ele era Jesus. Mas teve um momento, então, que ele se revela. Meu irmão, talvez você não está conseguindo perceber Jesus na sua vida. Talvez você não está conseguindo perceber o cuidado de Jesus com a sua vida. Talvez teve algumas vitórias que você alcançou, algumas conquistas que você alcançou, alguns benefícios que você alcançou, e aí você acha que é por causa dos contatos que você tem, que é por causa das amizades, que é por causa do seu jeitinho. Era Jesus o tempo todo. Era Jesus agindo com graça na sua vida o tempo todo. Nunca foram os seus braços, sempre foi a graça de Jesus sobre você, mesmo quando você não percebeu que era Ele. Aquele telefonema, aquela ligação, aquele encontro, aquela oportunidade, talvez aos seus olhos era uma pessoa, era uma voz qualquer, era uma oportunidade qualquer. Por detrás disso estava o Cristo ressurreto, que a cruz não conseguiu escravizá-lo, que a morte não conseguiu prendê-lo. É o Jesus que vive, é o Jesus que caminha com os seus, é o Jesus que não está lá na tumba, é o Jesus que vive e reina. Esse Jesus é o Jesus que caminha com você. Então, nessa noite de domingo, você que me assiste, aprenda algo nessa noite. O que fazer quando a esperança morre? Não faça nada, apenas continue caminhando, e Jesus vai te encontrar no caminho. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado por esse momento tão precioso que passamos aqui cultuando o Teu nome. Deus, eu sei que eu estou falando para pessoas que eu não tenho a mínima ideia. Talvez tem pessoas que estão assistindo essa pregação e que são membros da nossa igreja, da Presbiteriana Renovada de Piracicaba. Mas talvez tem pessoas que estão assistindo essa pregação que eu não faço a mínima ideia de quem sejam. Talvez eu nunca vi essas pessoas e elas nunca me viram pessoalmente. Mas não precisa, porque o Senhor está com cada uma. Porque o Senhor tem acompanhado cada uma. Mesmo em meio aos nossos erros, às nossas falhas, os nossos pecados, o Senhor sempre tem dado segundas chances, o Senhor tem agido com misericórdia, o Senhor tem renovado a esperança em nossos corações. Então, aqueles corações que me ouvem nessa noite e que estão sem esperança, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, encontre-os no caminho e se revele a eles, para que eles possam perceber que eles não estão só, mesmo quando eles acham que não tem ninguém, ou mesmo quando eles acham que é apenas mais uma companhia, que é apenas mais uma oportunidade, que é apenas mais uma voz, mas na verdade é o Senhor. Deus, nos ajude a confiarmos em Ti, mesmo quando não estamos percebendo o Senhor com a gente. Nos ajude a termos essa fé que caminha única e exclusivamente pela confiança na Tua palavra e na Tua promessa, e não pelos nossos olhos, e não por aquilo que os nossos olhos veem, porque às vezes os nossos olhos podem estar tapados, e não estamos percebendo o que o Senhor tem feito por nós.
Então, Deus, abençoe essas famílias, abençoe essas casas, abençoe esses homens, essas mulheres, esses jovens, adolescentes, essas crianças. Abençoe, Deus, que a tua presença possa ser manifesta nesses lares, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, que você guarde essa palavra no seu coração, que você possa ter uma boa semana, uma semana diferente, uma perspectiva diferente sobre a sua relação com Jesus. Mude essa relação sua com Jesus. Deixa de ser um cristão teórico e passa a ter uma relação íntima, visceral com Jesus. Essa é a minha palavra. Que Deus abençoe você e a sua família. Amém. Boa noite.